Salve galera, professor Romulo Arantes na área para uma dica espertíssima sobre uma das obras do Paz UEMA 2025. A obra é Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo. Vem comigo, por favor. Eu me chamo Romulo Arantes, eu acredito muito em Deus e no trabalho e eu vou te ajudar a ingressar na UEMA. Vem comigo, vem comigo. Seguinte, a análise de toda a obra começa pelo título. Qual é o título? Casa de Pensão. Professor, por que se chama Casa de Pensão? Por se tratar de uma obra naturalista, ou seja, de uma escola literária marcada pela criticidade, pela denúncia de sérios problemas sociais, há por parte do autor o compromisso em se voltar para ambientes pobres, marginais. Então ele vai direto para um ambiente coletivo, em que diversas pessoas residem e que o comportamento tende a ser um comportamento de manada, ou seja, o meio acaba influenciando no comportamento do indivíduo. Portanto, Casa de Pensão é uma referência ao espaço coletivo em que estão a maioria dos personagens. Inclusive, é para lá que vai o protagonista, Amâncio de Vasconcelos. Ele será vítima de uma armação realizada por João Coqueiro. João Coqueiro era casado com Madame Brizard, que era proprietária da Casa de Pensão. E o João Coqueiro vai levar o rapaz para lá, porque o rapaz é um jovem estudante de medicina, tem um futuro promissor, é um garoto do interior do Brasil, é de São Luís do Maranhão, a família é bem situada, então ele imagina que é interessante ter o rapaz por perto para explorar o rapaz. Sobretudo porque João Coqueiro tinha uma irmã chamada Amélia, e a ideia dele era aproximar o Amâncio de Vasconcelos da Amélia, casar os dois, para que ele pudesse manipular o futuro cunhado dele, para ganhar uma grana, né? Então toda a trama está diretamente relacionada a uma casa de pensão familiar no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX. Rio de Janeiro era a capital federal, era o espaço mais importante do Brasil naquele momento. Então o título da obra já denuncia sua filiação ao estilo naturalista. Casa de pensão, referência a um espaço coletivo, a tendência é a defesa da tese determinista. A tese determinista de Taine diz que a conduta humana é consequência de dois fatores: a hereditariedade, fator biológico, e o meio, fator social. Então o comportamento do indivíduo é consequência da herança genética que ele recebe dos progenitores, filho de peixe, peixinho é, e do meio, me diz com quem andas, que direi quem tu és. A época, a obra foi publicada em 1884, ou seja, durante a segunda metade do século XIX. Durante a segunda metade do século XIX, nós temos no Brasil 4 escolas literárias sendo desenvolvidas. Nós temos o realismo, que teve início em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Nós temos o naturalismo, que teve início com a publicação de Um Mulato, de Aloysio Azevedo. Nós temos o parnasianismo, que teve início com a publicação de Fanfarras do Teófilo Dias, e nós temos o simbolismo, que teve início com as publicações de Missal e Broquéis do Cruz de Souza. Interessante isso, viu? Porque no começo do século XX, entre 1902 e 1922, vão surgir várias obras literárias sem uma classificação específica. Essas obras elas vão pertencer a um período de tempo que ficou conhecido na literatura aqui no Brasil como pré-modernismo. São obras que mesclam características das escolas do final do século XIX, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, com antecipações modernas, ou seja, com influência das vanguardas. Euclides da Cunha com Os Sertões, Graça Aranha com Canaã, Lima Barreto com Triste Fim de Policarpo Quaresma, Monteiro Lobato com Urupês, Augusto dos Anjos com Eu e Outras Poesias. Aí são as grandes referências do período. Muito importante saber que o ano de 1922 é um ano definitivo, porque é um ano de ruptura com todas as produções anteriores. Então, o realismo, por exemplo, surgiu em 1881, terminou quando? 1922. O naturalismo surgiu em 1881, terminou quando? 1922. O parnasianismo começou em 1882, terminou quando? 1922. O simbolismo começou em 1893, terminou quando? 1922. Professor, e o pré-modernismo começou em 1902? Como assim? Há essa coexistência. Na verdade, o pré-modernismo não foi uma escola. O pré-modernismo é um conceito que está relacionado a um período em que começam a surgir obras híbridas, marcadas pela mistura de estilos. E essas obras, apesar de anteciparem a modernidade, ainda não são modernas, né? Então, muito importante saber que a obra Casa de Pensão está inserida em um contexto
em que nós temos várias escolas literárias sendo praticadas ao mesmo tempo, porém a obra apresenta marcas que são únicas do estilo naturalista, tais como a crítica social direta, o cientificismo, pautado sobretudo no darwinismo e no determinismo. Nós observamos também análise coletiva, que é a análise do meio, descrição pormenorizada de ambiente marginal, personagens que são caricaturais. Nós percebemos zoomorfismo, patologismo, cenas grotescas, final trágico e linguagem simples, com expressões chulas. Então, de fato, uma obra naturalista. Detalhe, 1884. Nós estamos em 2024, ou seja, há 140 anos da publicação da obra. Então, a primeira edição se deu há 140 anos. Estamos, portanto, vivendo um ano histórico para esta produção, uma das razões pelas quais ela foi escolhida para o edital do Pais Uema, tá bom? O estilo literário, naturalismo brasileiro, tá? Como terminei de explicar, uma escola literária comprometida com o social. Essa escola literária pode ser entendida de forma geral, genérica, como uma especificidade do realismo. É um tipo de realismo porque é antirromântico, mas é um tipo muito específico, que acrescenta ao realismo o cientificismo, por isso, análise coletiva, descrição de ambiente marginal, personagens caricaturais, zoomorfismo, patologismo e cenas grotescas. Né? Lembrando que neste momento a Europa pratica realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, e aqui no Brasil nós também teremos realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Né? Quando é que vai acabar isso? Né? Quando é que isso vai acabar? Em 22, com a realização da Semana de Arte Moderna, o maior evento de arte e cultura do nosso país, que inicia a modernidade. A ideia de modernidade era uma ideia de ruptura com todos os padrões anteriores. Né? Qual o propósito do autor, propósito particular do autor, ao escrever este livro? Em 1881, Aloysio Azevedo, natural de São Luís, no Maranhão, publicou O Mulato, um romance que denuncia uma realidade de opressão, de violência e de racismo na sua terra natal. O autor, que já tinha publicado outras obras, publicado obras românticas, o público esperava que ele produzisse um livro que homenageasse a sua terra natal, que fosse um cartão postal, uma obra idealista, fantasiosa, uma obra alienada, desconectada da realidade social. Mas o autor não fez isso. Ele surpreendeu a todos, mostrando como protagonista o Raimundo José da Silva, um mulato, filho de um branco chamado José e de uma negra chamada Domingas, e que acaba sendo vítima de todo um racismo estrutural. O Raimundo José da Silva, o protagonista, ele é assassinado brutalmente por uma arma de fogo que foi disparada por Luiz Dias, a mando de Manuel Pescada e do cônego Diogo. Então nós temos aí uma trama terrível. Quando o autor publica a obra, ele é esculachado, a população local fica revoltada. Como ele mostra uma situação complicada, como ele toca o dedo na ferida de uma população marcada pela hipocrisia religiosa e pelo racismo, pessoas que viviam dentro da igreja, mas que só casavam suas filhas naquela mesma igreja com homens brancos. Então, como é que são pessoas que vivem na igreja, que defendem o cristianismo e oprimem as pessoas pela cor da pele, que não tratam as outras como irmãs, que não amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, o autor, ao detonar, ao abrir essa verdade sobre aquela sociedade, ele acabou mexendo num vespeiro e ele teve que fugir, ele fugiu para o Rio de Janeiro. Então, em 81, ele publica O Mulato, vira uma confusão generalizada e aí ele corre para o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, estava rolando um climão pesado, sabe? Entre 1877, olha só, 1876 e 1877, estava rolando um clima pesadão, porque entre 76 e 77, o Rio de Janeiro foi palco de um assassinato brutal de um jovem estudante de medicina de Santa Catarina que estava morando no Rio de Janeiro para estudar. Ele foi assassinado e 7 dias de luto na cidade, 3 dias de aulas suspensas, a população estarrecida. Isso ficou conhecido como questão Caspitrano, porque o nome do estudante era Caspitrano. E aquilo comoveu a todos, inclusive ao Aloysio Azevedo, que publicou em 84 uma espécie de adaptação
desse fato, né? É uma obra baseada em uma situação real. Então, o jovem Amâncio de Vasconcelos, que é o personagem de ficção, ele é, na verdade, uma projeção, o alter ego do Caspitrano. A obra Casa de Pensão é uma obra baseada em um fato, em um acontecimento, é uma obra baseada em uma situação real, estarrecedora. O Aloysio Azevedo estava numa escalada, porque em Um Mulato, embora predomine os traços do naturalismo, ele ainda tinha resquícios do romantismo, tais como o protagonista era um herói, idealizado física e moralmente, havia uma relação maniqueísta, bem versus mal, o herói versus os vilões, e havia temática amorosa, né? Já em Casa de Pensão, o autor subiu mais um degrau. Então, na primeira obra, ele ainda tinha resquício do romantismo, o que é normal. Todo autor que inicia uma escola tem propensão a ter resquício da anterior, assim como todo autor que finaliza uma escola tem propensão a antecipar características da próxima. Na segunda subida, na segunda escalada, com Casa de Pensão, ele já não tem mais influências do romantismo, ele já é um autor naturalista. Mas faltava a ele a construção de uma obra em que o protagonista não fosse uma pessoa, fosse o meio, para que ele pudesse efetivamente desenvolver a tese determinista, para que ele pudesse justificar. Esse tipo de obra naturalista é conhecido como romance de espaço, em que o personagem central é o meio. Aí em 1890 ele acertou na sua terceira escalada. Na primeira ele ainda tinha influências do romantismo, na segunda ele conseguiu se despir de influências românticas, mas ele ainda não havia conseguido atingir a plenitude do estilo. Ele consegue com o Cortiço. Lembrando que em Um Mulato, o protagonista é uma pessoa, é o Raimundo José da Silva, o mulato. Em Casa de Pensão, o protagonista é uma pessoa, é o Amâncio de Vasconcelos. Mas em O Cortiço, a personagem central é o próprio Cortiço. Então, obra-prima do autor. O autor tem uma produção que é articulada simultaneamente por textos românticos e textos naturalistas. Aqui um enredo comentado para você ter uma noção, né? O protagonista, Amâncio de Vasconcelos. Quem é o Amâncio de Vasconcelos? É um jovem do norte do país. Norte é força de expressão, é como o povo carioca vai se dirigir ao povo nordestino, na verdade é do Nordeste. O rapaz é de São Luís do Maranhão, Maranhão é um estado do Nordeste brasileiro. Amâncio de Vasconcelos é um jovem estudante de medicina, que chegou no Rio de Janeiro, inexperiente, ficou hospedado na casa de um amigo dos pais, mas acabou querendo sair de lá para viver situações, experiências, a vida boêmia, libertina, orgíaca, e vai ser seduzido por João Coqueiro, casado com Madame Brizard, dona da casa de pensão, e o João Coqueiro deseja casar a irmã dele, a Amelita, com o Amâncio, para começar a extorquir o rapaz. Quando o rapaz descobre que está sendo vítima dessa armação, ele tenta se sair, é tarde demais. Ele não consegue. O João Coqueiro vai acusá-lo de estupro de vulnerável, ele será colocado numa prisão, constitui advogados, consegue ser liberado, ele consegue ser absolvido, faz uma grande festa para celebrar, e no dia seguinte o João Coqueiro, completamente louco, sem uso nenhum da razão, zoomórfico, ou seja, animal, patológico, doente, pega uma arma e vai matar o rapaz. João Coqueiro é preso, mas curiosamente, incrivelmente, vai ser absolvido também. É estranho, né? Mas aí há uma intenção do autor em mostrar como a sociedade brasileira é uma sociedade estranha, como o comportamento das pessoas é esquisito, como a opinião pública varia facilmente, como é que a população absolveu um cara, considerou o cara inocente, aí o cara é assassinado. A pessoa que mata o cara, que matou o inocente, é absolvida também. É no mínimo estranho, né? Origem de Amâncio, São Luís do Maranhão, é filho do senhor Vasconcelos, um homem de ascendência portuguesa, muito rico e muito rígido, muito duro, que deu uma formação sem carinho, sem amor, sem afeto, que mexeu muito com Amâncio. Por sua vez, Dona Ângela tenta suprir, vai super proteger o garoto, né? O garoto tem uma infância traumática, tanto advinda da rudeza do pai, quanto da postura autoritária de seu professor, que é o Pires. Então o garoto, ele moldou sua personalidade a partir daí. Por conta das experiências com a figura paterna e com a figura do professor, o Amâncio se torna um indivíduo desconfiado, não gosta de ninguém e tem muita facilidade para fingir, para dissimular. Ele logo consegue criar máscaras sociais para sobreviver, né? Na adolescência é um garoto talentoso, é esperto, vivo, quer viver aventuras, quer ir para o Rio de Janeiro, considera o Rio de Janeiro uma espécie de Paris brasileira, né? Adulto, cursando medicina, acaba sendo assassinado.
Esse é o histórico, né? A trama. Amâncio busca um diploma em medicina, ele não está preocupado em ser um bom médico, ele só quer status, né? Quer ter uma vida boêmia. João Coqueiro, conhecido carinhosamente como Janjão, casado com Madame Brizard, dona da casa de pensão. Ele é irmão de Amelita, né? De Amélia. A ideia, óbvia, João Coqueiro era casar o Amâncio com a Amélia para extorquir o rapaz. Aí nós observamos o seguinte, na luta entre João Coqueiro e Amâncio, João Coqueiro vai vencer. E por quê? Porque assim como na natureza o forte domina o fraco, na sociedade o mais safo, o mais esperto, que vivia no centro desenvolvido, que era o Rio de Janeiro, vai conseguir seduzir, enganar e depois matar aquele que veio de uma cidade do interior, que veio do interior do Brasil, que era menos safo para as coisas, né? Madame Brizard, ela funda aquele espaço, aquela casa de pensão, que é o meio que molda o comportamento das pessoas. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Por favor, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like e, por favor, faz um comentário aí. O que você achou? O vídeo te ajudou? Clareou as coisas na sua cabeça? Ficou legal? Então me segue aí. Valeu! Eu sou Rômulo Arantes, Caderno de Letras. Valeu, até a próxima!